5 erros que te impedem de entender a Bíblia. Muitos cristãos amam a Bíblia, mas poucos realmente entendem o que estão lendo. E sabe o que é mais curioso? Não é a falta de fé, é falta de entendimento correto da Bíblia. Tem gente que acha que não entende a Bíblia porque não tem fé o suficiente para entender. Hoje eu quero te mostrar 5 erros comuns que te impedem de entender a Bíblia e te ensinar o verdadeiro caminho para interpretar as Escrituras com sabedoria. Se você quer crescer espiritualmente, ouvir a voz de Deus com clareza e aprender a extrair o sentido verdadeiro do texto bíblico, fica comigo até o fim desse vídeo. Primeiro erro, lê a Bíblia com pressa. A Bíblia não foi feita para ser lida como uma mensagem de celular. Muitos abrem um texto, lê 2 versículos e já querem uma revelação instantânea. Mas a palavra precisa ser mastigada, meditada e absorvida. Quando lemos com pressa, pulamos detalhes preciosos. E o Espírito Santo fala também nos detalhes. Então, desacelere, leia devagar, ore antes, peça entendimento, não tenha pressa em terminar a leitura. Tenha fome em entender o que Deus quer dizer. Segundo erro, ler fora do contexto. Um dos maiores erros é pegar um versículo isolado e construir uma doutrina inteira em cima dele. A Bíblia explica a própria Bíblia. Por exemplo, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está falando sobre conquistar qualquer coisa. Ele está falando sobre aprender a viver contente em toda situação. Quando tiramos o texto do contexto, criamos um pretexto para a heresia e perdemos o verdadeiro sentido da palavra. Por isso, leia o capítulo todo, entenda quem escreveu, para quem escreveu e o porquê escreveu. Terceiro erro, confundir interpretação com opinião. Muita gente lê e diz: para mim esse versículo significa isso. Mas a pergunta correta não é o que esse texto significa para mim, e sim o que esse texto quis dizer originalmente. É aqui que entram 3 palavras fundamentais: exegese, hermenêutica e homilética. Deixa eu te explicar de forma simples. Exegese é o estudo profundo do texto. Para descobrir o que o autor quis dizer originalmente, ela analisa o idioma, o contexto histórico, cultural e literário. É tirar o sentido de dentro do texto. Hermenêutica é a arte de interpretar e aplicar a mensagem aos nossos dias. Ela nos ajuda a entender o que Deus quer falar conosco hoje, sem distorcer o sentido original. Homilética é a forma de pregar e comunicar essa mensagem. É transformar o que entendemos em uma pregação viva e inspirada pelo Espírito Santo. Resumo: exegese descobre, hermenêutica interpreta, homilética comunica. Quando misturamos opinião com revelação, corremos o risco de falar o que Deus nunca disse. Quarto erro, ler sem a direção do Espírito Santo. A Bíblia é um livro espiritual. Sem o Espírito Santo, o texto se torna apenas letras. Jesus disse que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Por isso, antes de abrir a Bíblia, ore: Senhor, fale comigo, abra o meu entendimento. Sem o Espírito, temos informação. Com o Espírito, temos revelação. Não adianta ter conhecimento se o coração não está sensível à voz de Deus. Quinto erro, não praticar o que aprendeu. Tiago disse: não sejais apenas ouvinte da palavra, mas praticantes. De nada adianta conhecer o texto se ele não transformar a sua vida. A palavra não foi escrita para te impressionar, foi escrita para te mudar. E toda leitura bíblica que não te leva à obediência te leva à ilusão espiritual. Quando Deus te revelar algo, coloque em prática, porque o verdadeiro entendimento vem quando vivemos o que aprendemos. Conclusão: a Bíblia não é um livro comum, é o sopro de Deus em forma de palavras. Ela revela quem Deus é e mostra quem nós somos. Evite 5 erros: ler com pressa, ler fora do contexto, colocar sua opinião em cima da interpretação, ler sem o Espírito Santo e não praticar o que aprendeu. E lembre-se, a Bíblia não foi escrita para ser decorada, mas para ser vivida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que ama a palavra de Deus. Escreva aqui nos comentários: me ensina a entender a tua palavra. Se inscreva no canal, ative o sininho
para que o YouTube possa notificar a você quando nós criarmos mais vídeos edificantes. Deixe a tua curtida, coloque um comentário e que Deus abençoe sua vida de uma maneira poderosa.